Bom, o Abel deu a coletiva, né? Como de costume, depois do jogo. Essa coletiva foi bem mais rápida que o normal, né? Que ele dá às vezes umas coletivas aí de vários minutos, 20 minutos, 30 minutos. Essa aqui foi mais rápida. A gente vai ver aqui da segunda pergunta em diante, que ele meio que até se irrita para falar em relação à arbitragem. Depois a gente vai falar, ver uma parada do Gomes em relação ao Wilton Pereira Sampaio, bem grave, tá? Vamos ver aqui o que o Abel falou. Abel, tudo bem? Bruno Melhose, Rádio Bandeirantes. Me desculpe insistindo no assunto da arbitragem, mas também trazendo o contexto dessa semana em que a gente teve muitas declarações, reclamações, manifestações em frente à CBF partindo do Flamengo em relação à arbitragem. Hoje, você já falou dos lances que a gente viu que o Palmeiras pode ter sido prejudicado, mas você acha que o clima construído em torno desse jogo ao longo da semana prejudicou a atuação da arbitragem hoje? Não vou falar. Já falei o suficiente, já fui expulso pelos árbitros por dizer o que é que eu pensava da arbitragem ao longo destes 4 anos. Isso agora é que se lembraram. Quando eu fui expulso e levei amarelos este tempo todo, ninguém falou dos árbitros. Aí agora é que vão falar dos árbitros. Estou aqui há 5 anos. Fui expulso. Vocês nunca me viram ser expulso por mandar vir com o treinador da equipa adversária, né? Eu falei para os árbitros muito tempo. E o que vocês jornalistas fizeram foi dizer que o treinador do Palmeiras era chato, foi dizer que o treinador do Palmeiras não defendia os árbitros, dizer que o treinador do Palmeiras nunca falou na profissionalização dos árbitros. Vocês foram sempre contra mim. Agora estão aí as imagens todas e vocês façam o que quiserem. Essa não é a minha função. É pôr a equipa a jogar, vir aqui à casa do nosso adversário, jogar olho no olho, não deixar o adversário jogar, criar oportunidades como criamos, ter lances que podíamos ter feito em condições normais. A primeira oportunidade podíamos não fazer golo, é um penalti, claro, e podemos não fazer golo. Depois temos uma situação em que o adversário aproveita muito bem uma combinação e acaba por fazer golo. Temos outra situação a seguir em que, na minha opinião, há uma falta no Roque, no árbitro não marca falta, há uma falta em cima do Fux, que o Pedro tira vantagem dessa queda do Fux, mas o árbitro assim entendeu. Ele é o melhor árbitro brasileiro. Temos tido Palmeiras, eu com este árbitro as coisas não têm funcionado muito bem, já me expulsou umas 4 ou 5 vezes. A forma como ele falou para os meus jogadores no final, ele desligou o microfone, mas enfim, temos todos que melhorar. Eu tenho que melhorar, os meus jogadores têm que melhorar, vocês têm que melhorar e os árbitros também têm que melhorar. Abel, Felipe Camargo, 105 FM. Queria que você projetasse o jogo desse meio de semana, né? Você tem agora um início de decisão para buscar uma vaga novamente com o Palmeiras a uma decisão de Libertadores da América. Como chega o teu Palmeiras para você, para esse confronto? É um jogo que você vai ter, além das condições normais de um enfrentamento difícil, a altitude, né? Que vai ser também, acaba sendo sempre um ingrediente a se destacar. Entendo a tua pergunta, mas acabou o jogo há meia dúzia de minutos. Vamos prepará-lo a partir de agora. Não pensei ainda nesse jogo. Os objetivos dessa competição já os traçamos. Entendo a tua pergunta, mas não estou preparado para responder com profundidade. Boa noite, Abel. João Vitor, do Jornalismo Verde. Abel, você fez algumas alterações no time que vinha jogando. Trocou o Maurício pelo Veiga, trocou o Bruno Fux pelo Murilo. E qual foi o que você pensou nisso? E se puder responder outra, qual a lição que o Palmeiras pode levar para os próximos jogos e para o restante da temporada com esse jogo do Flamengo? Muito orgulhoso por jogar aqui em casa do Flamengo. Acho que foi a primeira vez que eu vim aqui e que jogámos olhos nos olhos, na minha opinião, criando muita dificuldade ao nosso adversário desde o primeiro segundo. Mas a eficácia também conta, é verdade, a eficácia. O nosso adversário na primeira parte, às vezes que conseguiu ir, a primeira que fez golo, isso é fundamental. Mérito daquilo que é também a qualidade individual e coletiva do nosso adversário. Tiveram um penalti e fizeram um golo. Depois entramos no jogo outra vez, 2-1. A seguir, quando estamos a propor o jogo, há determinados passos que nós não podemos falhar em função daquilo que é a qualidade do nosso adversário. Tivemos tempo e espaço para poder encontrar uma solução mais ao lado, mas o futebol é feito de erros. Eu sou o primeiro que erro. Estou aqui mais do que tudo para dizer que sinto um orgulho muito grande daquilo que a minha equipa fez, independentemente do resultado ter sido negativo. Sinceramente, pessoalmente, daquilo que foi a nossa preparação para este jogo em casa deste adversário, estou extremamente orgulhoso. Naquilo que nós controlamos, fizemos o que tinha que ser feito. Há outros fatores que nós não controlamos e temos que
que seguir em frente. Última pergunta. Abel, só mais uma rapidinho, até para o entendimento da formação inicial, hoje a entrada do Fux na vaga do Murilo, né? Qual que era a ideia de colocar hoje o Fux ao lado do Gustavo Gomes, que vinha de uma boa sequência, né, dos jogos mais recentes também. Você falou um pouquinho sobre a eficácia do Flamengo no jogo de hoje, até pela qualidade que tem, mas o quanto essa eficácia também hoje ela está relacionada com erros defensivos do Palmeiras, né? Os 3 gols, o Palmeiras entende que poderia ter tentado ter feito algo diferente, que erros defensivos hoje foram fundamentais para a construção da vitória e do placar do Flamengo? De passe, acho que é acima de tudo o passe, o penalti. É verdade que o Bruno pode evitar aquela situação, mas temos que ver antes, o que é que se passa antes. O Bruno é lançado ao chão. Naquilo, se fosse no basquete era falta atacante, mas isto não é basquete, é futebol, eu entendo, mas tanto é o árbitro que decide. Portanto, o meu jogador está parado, e pelo menos na imagem que eu vi, o Pedro acho que lhe dá um empurrão e tira vantagem, porque o meu jogador está no chão, tira vantagem. Há um lance que é precedido de uma falta, na minha opinião, sobre o Vitor Roque, mas volto a dizer, o árbitro é que manda, o árbitro é que decide. Portanto, aí eu não, olhando diretamente, há antecedentes que fazem com que o meu jogador se tenha que levantar do chão, não estava numa posição no aro, e depois sim, é verdade, toca, é penalti, não vou pôr em questão isso. A seguir há um erro de passe claro, mas isso faz parte dos erros. Mas como te disse, acho que por tudo aquilo que fizemos, o Bruno, estavas a falar do Bruno, sim, o Murilo vinha com uma sequência de jogos absurda já, 6 ou 7 jogos seguidos. Este era um jogo que eu entendi em função daquilo que eram as características do Bruno, que nos podia dar muito mais bola, porque o Murilo é um jogador muito mais de imposição, muito mais físico, e ele vinha de um momento muito bom também, o Bruno Fux. Portanto, eu confio em todos os nossos jogadores, não tem problema nenhum em escolher quem quer que seja para meter a jogar, mas como te disse, acho que entramos muito bem no jogo, merecíamos logo no início ter tido um penalti a nosso favor, poderíamos ter falhado, como ninguém sabe o que é que acontece, mas enfim, acho que saímos daqui, eu como equipa, como treinador, saio daqui triste pelo resultado, orgulhoso daquilo que foi o comportamento da minha equipa de primeiro ao último segundo, lutar para ganhar. Em relação ao resto, já vos disse, o Brasil é um país especial, com um futebol muito especial, e o Flamengo é uma excelente equipa, com um excelente treinador, e não precisa de outras coisas, não precisa. O Flamengo é bom o suficiente para dividir o jogo com quem quer que seja aqui no Brasil, está bem? É difícil, cara, porque assim, óbvio, eu não tenho que explicar uma derrota como a Abel, procurando um print bom, um frame bom. Mas quando acaba o jogo, eu tenho que comentar, né, aqui com vocês e tal. E aí eu fico procurando. É difícil você falar de um jogo desse, onde você, ao meu ver, jogou melhor, inclusive, que o Flamengo, em diversos momentos, mas a arbitragem interferiu diretamente. Desculpa, tava 1-1, os caras têm um pênalti daquele jeito ali, que tem 2 faltas pro Palmeiras no lance, e aí, obviamente, fica muito difícil. O time dos caras é bom. Já é difícil jogar com o Flamengo normal. Jogar com o Flamengo, questão da arbitragem, aí você esquece, né? Time muito bom, e aí com a arbitragem fica muito complicado. Então é difícil mesmo até pro Abel explicar ali, né, as questões. Tiveram erros no primeiro gol e no terceiro, mas o segundo, talvez, por exemplo, se não sair o segundo, talvez não saísse o terceiro. Enfim, complicado, né? Complicado, mas tem uma parada aqui que pra mim é grave, né? O Gomes falou aqui, eu vou deixar só o áudio dele, né? Não sei o quanto dá pra usar a imagem da Sport TV, então não vou arriscar, mas se liga no que ele falou aqui, ó. No Brasileirão não conseguimos vencer, mas grandes jogos, grandes finais, nós conseguimos vencer. Foi um jogo de 2 times grandes, ainda tem muito pela frente, sabíamos que ia ser difícil, mas eu fico triste porque um espetáculo legal, com o Maracanã lotado, e tem a ingerência do árbitro, né? Mas eu fico triste porque acho Sampaio um bom árbitro, mas acho que é um dos mais soberbios do futebol mundial. Eu não sei, desde que eu estou há quase 8 anos aqui, meu parecer, acho que ele tem alguma coisa com Palmeiras, com o sucesso do Palmeiras. Então, fico triste por isso, porque eu acho ele um grande árbitro. Até ele fechou o microfone para falar besteira para mim. Mas eu que tenho código, não vou falar o que ele falou para mim. Ele fechou o microfone, mas
eu sempre fui respeituoso com ele. Ele falou muita coisa para mim, mas eu não vou falar porque eu tenho código e isso fica em campo. O que acontece em campo, fica em campo, mas eu fico triste por isso. O Gomes, quando ele fala eu tenho código, quer dizer que ele tem ética, né? O código de ética aí, de não falar o que aconteceu dentro de campo, né? Porque, de fato, que fica em campo. Mas, assim, é complicado, né? Porque a gente viu, com toda a reclamação do São Paulo, e a CBF ali, pra mim, fez uma coisa que eu acho que é correta, de liberar os áudios do VAR, mesmo dos lances que não foram revisados, foram pela FIFA, conseguiram essa liberação. Como que você vai liberar agora se o cara desliga o microfone, né? Você imagina como que é isso? O cara pode desligar o microfone e falar qualquer bosta que ele quiser, com perdão a palavra aí, pra falar qualquer coisa pro jogador tranquilamente, né? O Wilton Pereira, a gente já mostrou que o retrospecto do Palmeiras com ele é horrível. Ele claramente, né, tem problemas realmente com o Palmeiras. É bizarro ele apitando o jogo do Palmeiras, sempre é isso, né? É horrível. Tipo, eu não gosto nem do árbitro do Brasil, mas o Wilton me irrita muito, velho. Me irrita muito. Meu Deus do céu, cara. Uma escolha claramente arbitrária, né? Até curioso falar arbitrária sobre o árbitro, mas enfim, uma escolha claramente que vinha para interferir no jogo e conseguiram interferir no jogo. O choro e a reclamação do Flamengo funcionou e funcionou muito, por isso fica difícil a gente vir falar desse jogo. Pontos para tirar desse jogo aí, cara, é que assim, se o Palmeiras jogar o que jogou contra a LDU mesmo, a atitude consegue fazer um resultado legal. Se o Palmeiras jogar o que jogou contra o Cruzeiro, jogar o que jogou contra o Flamengo, jogar contra o Cruzeiro, pelo que eu vi do Cruzeiro contra o Fortaleza, consegue ganhar em casa mesmo, no meio da Libertadores e tal, e consegue se passar depois no jogo de volta na Libertadores. Se ganhar do Cruzeiro, importante dizer que se mantém na liderança independente do que acontecer com o Flamengo. E aí depois, cara, aí muda de foco, porque daí tem a final da Libertadores lá na frente, mas aí tem bons jogos no Brasileiro antes, para você conseguir manter a liderança. E aí vamos ver, né? Vamos ver como vai ser o Flamengo também contra o Racing. O Flamengo tem um jogo difícil contra o Racing, só que em casa. E depois tem o Fortaleza, que é mais fácil, mas é fora. Então os dois têm compromisso difícil. Eu acho que o do Palmeiras é mais difícil pela questão da altitude, nem pelo time, pelo que eu vi da LDU. Não sei como vai jogar contra nós, mas contra o São Paulo foi muito mal. Acabou passando, porque o São Paulo, meu Deus do céu, né? Mas a gente tem o Cruzeiro, né? O Cruzeiro é simplesmente o time que ainda dá pra sonhar com o título. Então é complicado, sequência complicada pros dois times. O Flamengo claramente foi. O Flamengo faz o que quer no futebol brasileiro, tá, gente? Isso é verdade. A gente vem lutando contra o Flamengo há anos e é difícil, cara. E a gente vem se dando bem. Ganhou uma Supercopa, ganhou uma Libertadores que eles nunca vão conseguir superar. Uma Libertadores com gol do Daverson. Bate na madeira, mas se um dia o Flamengo ganhar uma Libertadores do Palmeiras com gol do Arrascaeta, com gol do Pedro, é normal. Eles perderam uma Libertadores com gol do Daverson. Eles nunca vão superar isso. Então o Palmeiras, mesmo com todas as dificuldades em relação ao Flamengo, mesmo com o Flamengo tendo todo tipo de ajuda, mesmo com o Flamengo jogando com um jogador condenado ao esquema de aposta, a gente ainda consegue bater de frente deles, tá? Então tem muito campeonato brasileiro pra acontecer ainda, tem Libertadores, tem muita coisa pra acontecer. Mas hoje, infelizmente, a arbitragem contou, e contou muito no resultado. Beleza? Deixa a sua inscrição, seu comentário é muito importante. Tamo junto.